Associação Brasileira de Medicina de Tráfego visa expandir, incentivar e divulgar em todos os níveis a segurança de tráfego, visando a prevenção de acidentes decorrentes da mobilidade humana no país. O presidente José Montal recebeu a TV Cimesp na sede da entidade e destacou os desafios e dificuldades da especialidade. Em 2004, a Organização Mundial de Saúde definiu o acidente de trânsito como uma doença real, né? Uma dificuldade grande da especialidade é exatamente essa definição do acidente de trânsito como doença, e uma doença que se pode prevenir, né? Ela pode até se encaixar naquele conceito de doença negligenciada. Algumas doenças na medicina recebem essa denominação em função do pouco interesse que elas despertam no público, né? Existem hoje até citações a respeito do porquê o acidente é percebido como algo sem muita importância, né? Apesar de ser, por exemplo, a primeira causa de morte entre os 19 e os 30 anos, né? E também ser muito importante como causa de morte na infância e no adulto jovem, de uma maneira geral. Então, esse é o desafio grande da medicina de tráfego, mostrar que o acidente não é acidental, que a medicina tem um papel a desempenhar na prevenção dessa doença e que existem medidas que são eficazes para esse controle, né? Além da questão do comportamento, além da questão da identificação desses vários fatores, o sono, a fadiga, o álcool e outras substâncias que interferem na capacidade do homem de se manter, do ponto de vista cognitivo, capaz, né? Então, é uma série de razões que nos levam a estar, por exemplo, junto do legislador, quando ele está pensando em segurança de trânsito, né? Muito do que existe hoje no Código de Trânsito Brasileiro tem a participação do médico do tráfego em especial, né? Por exemplo, essas leis que coíbem a junção do beber e dirigir tem muito do conhecimento médico ali imbuído, inserido. E em outras muitas ações em relação à duração de jornada, fadiga, a preservação da vida é o mote principal da especialidade, como da própria medicina, né? Somos hoje considerados o terceiro maior matador do mundo, só perdemos para países que têm uma população muito grande, a China e a Índia. E esses países, inclusive, estão tomando medidas que nos leva a crer que em pouco tempo estaremos assumindo essa trágica liderança. Outros países que há pouco tempo matavam mais do que o Brasil, como a Rússia e os Estados Unidos, também implementaram medidas que tornaram eles matadores menos importantes que o Brasil, mas matam muito também. E dentro do próprio Brasil nós temos vários Brasis, né? São Paulo, por exemplo, a gente pode considerar no nível de alguns lugares dos Estados Unidos, mas aquele Brasil mais profundo, realmente a situação é de tragédia epidemiológica, mata-se muito, a ponto de, em alguns lugares do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, se temer pela possibilidade de você ter jovens vivos, né? Montal enfatizou também como melhorar o trabalho do especialista em medicina de tráfego. Talvez o melhor mecanismo para melhorar a atuação do médico do tráfego seja o que o pessoal de comunicação chama comunicação de risco. Evidenciar que esse é um real problema de saúde e que a gente pode produzir remédios para esse tipo de doença, né? Por exemplo, em relação ao jovem, que é uma vítima preferencial do acidente de trânsito, construir discursos convincentes capazes de ser assimilados pelo jovem para modificar comportamentos, né? Essa é uma tarefa desafiadora para os médicos do tráfego. É muito difícil você dizer para um jovem, olha, não beba e dirija, não corra, esteja sempre atento. É muito complexo esse tipo de discurso. Então, a Abramet tem desenvolvido
possibilidade, juntos com parceiros, principalmente com especialistas em comunicação, para qualificar esse discurso, não é? Então, os próprios jovens podem ser parceiros dos médicos na construção desse discurso de convencimento. E isso a gente tem feito ainda numa escala restrita, a gente gostaria muito de ampliar, talvez até o sindicato possa ser um parceiro nesse momento, e a gente tem esperança de que o jovem talvez seja o mecanismo que o médico do tráfego e o médico, de uma maneira geral, vai encontrar para achar uma cura para essa doença. Acompanhe mais informações sobre os desafios e dificuldades das especialidades médicas aqui no portal Cimesp.